Uma boa. Tem. Não, ainda não. Som. Acho que não. Tá. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Essa série que a gente está tendo se chama Vida no Reino. E ela está sendo uma grande ciranda, né? Porque já era para eu ter pregado há 2 domingos, mas o Senhor quis que eu pregasse hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. A gente teve aí umas mudanças na escala, mas... Obrigado, meu bem. Quem realmente conduz as coisas é o Espírito Santo, né? Como eu disse, a gente está numa série chamada Vida no Reino. Nessa série a gente está destrinchando alguns dos pilares mais importantes que o reino de Deus possui. Já foi pregado aqui sobre justiça, sobre paz, e hoje a gente vai falar sobre alegria. São os pilares do reino, as características do reino que são mais obtusas aos nossos olhos, analisando as Escrituras. Vamos lá, Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim de fato. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditável na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus superará todas as coisas de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus, o texto básico que a gente vai trabalhar hoje. Peço que vocês deixem aí Filipenses 4, que a gente vai dar uma mergulhada nesse texto, uma aprofundada nele. Mas eu queria primeiro falar um pouco sobre a alegria. E para isso eu quero começar falando de felicidade. A felicidade hoje, ela é um grande ídolo. Ela é um dos deuses mais poderosos que existe na nossa sociedade. As pessoas matam, as pessoas morrem, as pessoas se matam e às vezes até literalmente em nome de ser feliz. E alguns vão debater se a felicidade seria o sinônimo da alegria, outros vão dizer que elas são distintas em si, mas quando a gente pega as Escrituras, que é o que realmente nos interessa, que é a base da nossa vida, a gente verifica que tanto o Senhor Jesus,
contra os apóstolos, contra os profetas, contra todos aqueles homens inspirados pelo Espírito Santo, ao escrever o santo texto, fazem uma certa distinção, sim, entre a palavra alegria e a palavra felicidade. A felicidade é colocada para nós como um estado utópico que nesse mundo é impossível de ser atingida, porque o pecado ainda habita em mim, ainda habita em você, e pior ainda, porque nós ainda temos o Espírito Santo para controlar o pecado, mas ele habita ao nosso redor e nesse mundo. O meu texto preferido na Bíblia, que é Romanos 8, vai dizer até que a natureza anseia ardentemente pela manifestação do Espírito Santo através da minha e da sua vida como filhos de Deus. Então, a felicidade é um estado que provavelmente só será atingido por nós quando o Senhor Jesus voltar e nós estarmos na Nova Jerusalém, estarmos eternamente com Ele, aonde não haverá mais choro nem tristeza. E a palavra de Deus diz que mesmo a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Mas a alegria é diferente. A alegria, ela sua origem no grego é similar à origem da palavra graça. Alegria é kairo e graça é charis. E por isso a gente tem aqui uma ideia de que a alegria ela não pode ser parada quando a gente está caminhando com o Senhor. Ela não depende das circunstâncias ao nosso redor, ela não depende se estamos tristes, se estamos passando necessidade, se não estamos vivendo a vida que planejamos e que queríamos planejar. Porque a alegria, ela é uma pessoa, ela é a presença do próprio Cristo na nossa vida. E olhando com cuidado essa questão de que a alegria provém da graça, etimologicamente, na origem da palavra, a gente percebe que a alegria, assim como a graça, é algo que vem literalmente de graça para nós. Nós nem esperávamos, porque estávamos cegos dos nossos pecados, não tínhamos noção que estávamos perdidos, não tínhamos noção que precisávamos de um Salvador antes que o Espírito Santo tocasse em nós. E a partir disso a gente recebe esse presente de graça por parte de Deus. Nós, a partir disso, olhando profundamente para esse presente que é a alegria da nossa salvação, de caminhar com Jesus, percebemos que é um favor imerecido. Algo que a gente não conseguiria obter se não fosse a graça do Senhor. E a graça, ela vai nos trazer a consciência de que nunca conseguiremos mensurar o preço que foi pago naquela cruz, para que a gente pudesse andar cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus na mão e no coração também, na alma, e adorando ao Senhor, caminhando com Ele. A alegria é um presente de Deus. E dentro desse contexto, a gente consegue entender que quando um cristão encontra a verdadeira alegria do Senhor, nada mais importa para ele. A gente vai estudar melhor esse texto aqui que Paulo está falando, mas a alegria, que é o próprio Senhor, que é a própria presença de Cristo em nós, ela é como ensina John Piper. Quando a gente está munido da alegria que o Espírito Santo traz para a sua companhia, a gente vive plenamente satisfeito. Nós não vamos mais ficar caçando metas, objetivos, coisas que nós queremos construir com a nossa própria mão, quando na verdade sabemos que tudo isso não passa de vaidade, como diz o pregador lá em Eclesiastes. E dentro desse contexto, a gente entende que só dá para encontrar a verdadeira alegria se relacionando profundamente com o Senhor e se relacionando com aqueles que vivem sua vida também para caminhar com Ele. Frequentemente nós dizemos aqui que a caminhada com Deus ela se dá de forma vertical entre nós e Deus e de forma horizontal entre os irmãos, entre aqueles que também foram feitos filhos de Deus, que caminham com o Senhor, que são discípulos de Jesus. E se tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui cravados na mente, é que a alegria verdadeira, a alegria sobrenatural, a alegria plena que não depende do contexto que você vive, ela reside no seu relacionamento com o Senhor e no seu relacionamento com seus irmãos também. Nós fomos feitos para adorar a Deus e viver em comunidade, adorando ao Senhor juntos. E isso é nisso que a gente encontra a alegria.
Mas por que será que tantos cristãos, tantos discípulos de Jesus não encontram essa alegria? É isso que nós vamos meditar hoje aqui, é isso que nós vamos tentar encontrar nas Escrituras o porquê disso acontecer. Antes eu gostaria de que a gente olhasse um pouco com mais cuidado para essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta ela faz parte daquele bloco chamado Cartas da Prisão. Ou seja, Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso. E se a gente parar para pensar, a alegria ela é a espinha dorsal dessa carta. O tempo todo Paulo está falando de ser alegre, de ser contente em Cristo, de ser satisfeito nele aqui. Carta aos Filipenses tem textos icônicos, né? Um deles a gente até leu aqui já. E sempre Paulo aponta para a alegria da vida cristã. Os estudiosos dizem que nas cartas de Paulo, cerca de 131 vezes ele cita a palavra alegria. Era algo muito caro para o ministério de Paulo. Lá no seminário a gente tem uma matéria só para as cartas paulinas. E essas cartas da prisão sempre confrontam a nossa vida quando a gente se mergulha para estudá-las. Porque Paulo fala coisas que seria impossível para um ser humano sozinho, sem estar cheio do Espírito, dizer numa situação dessas. As prisões romanas, se você acha, na verdade, né, que as prisões de hoje em dia são horríveis, imagina as prisões da antiguidade, as prisões romanas. Imagina estar o tempo todo com um aguilhão preso ao seu pé e um homem que estava acostumado a ir e vir, a pregar em praças públicas, a pregar em sinagogas, em igrejas, edificar e plantar igrejas, de repente se vê com o seu direito de ir e vir sancionado, brecado, simplesmente porque ele estava pregando o Evangelho. Talvez em muitos de nós isso gerasse depressão. Talvez em muitos de nós isso gerasse uma tristeza profunda, uma desistência. Na história da igreja tem muitos cristãos que desistiram ao se deparar com esse tipo de coisa. Tortura, prisão, morte. Mas parece que Deus pegou Paulo nesses momentos mais difíceis e extraiu dele o melhor da sua teologia. Essas cartas da prisão revela para a gente, através da ação do Espírito, um apóstolo Paulo plenamente satisfeito em Cristo Jesus. É notório que essa alegria que Paulo sentia, independente da circunstância, só por caminhar com Jesus, era algo não só precioso para ele, mas que ele se esmerava em ensinar a todos aqueles que ele discipulava. E por tabela, para nós também, afinal de contas, os escritos de Paulo são cânon das Escrituras. Nesse contexto, a gente verifica, ali do verso 1 ao 9, o quanto Paulo cita a alegria como antídoto de momentos difíceis que a gente pode passar na vida. Claro, olhando para o texto, é óbvio que a primeira coisa que vem à cabeça é que a alegria de estar com Jesus era uma cura para a tristeza dele por estar preso ali. Mas tem uma outra questão. Se a gente olhar bem esse texto que a gente leu, Paulo começa esse capítulo falando de Evódia e Síntique. Duas mulheres que estavam brigadas, que estavam entrando em conflito naquela igreja de Filipos. Duas mulheres que tinham perdido a sua alegria plena em Cristo, porque estavam com problema, né, com treta, como se diz por aí, uma com a outra. E Paulo ele vai invocar o seu fiel companheiro de jugo. As nossas Bíblias em português traduzem literalmente companheiro de jugo. Mas se a gente pegar o original, ele fala Sísifos. E tem uma tese teológica de que Sísifos era realmente uma pessoa. E Paulo está aqui fazendo um jogo de palavras. O cara cujo nome significa companheiro de jugo, companheiro de trabalho, companheiro de missão, é evocado por Paulo aqui para apartar a briga daquelas duas mulheres.
E Paulo, ele não está interessado em dar bronca nessas mulheres. A carta aos Filipenses é uma das raras cartas que Paulo não está corrigindo nenhum tipo de erro na igreja no geral. Ele está querendo expor sua alegria, o seu contentamento, a sua gratidão àquela igreja. E não é essa a intenção de Paulo. O que Paulo quer fazer é que elas tenham consciência de que Cristo é que une as duas. Nós sabemos que quando a gente briga com alguém que a gente ama, que a gente tem carinho, que nós gostamos de fato, é impossível estar 100% em paz. Uma coisa é você brigar com alguém que você não gosta. Outra coisa é você brigar com quem você gosta. E Paulo ele vai trazer aqui a memória das duas, o quanto elas trabalharam junto, edificando aquela igreja. Paulo plantou aquela igreja, você pode ver isso lá em Atos, do capítulo 15 ao 20, vai contar plantações de igrejas, que boa parte delas viraram cartas para nós, e Filipenses é uma delas. E Paulo está lembrando essas duas, que elas participaram de uma das coisas mais importantes que um ser humano como eu e você pode fazer nessa vida, que é plantar uma igreja, que é edificar uma igreja, que é fazer uma igreja avançar no reino de Deus e pregar o Evangelho. E dentro desse contexto, Paulo traz a memória dessas duas, que elas eram plenamente alegres por estar com Cristo e uma com a outra. Ele vai trazer a consciência dessas duas mulheres, que não importa o motivo no qual elas brigaram, porque Cristo é o que une elas duas. E incomparavelmente, nenhum motivo pode ser pesado junto ali com o fato de ter Cristo e de termos uns aos outros também. E essa é uma palavra importante, porque a gente está vindo por um dos anos mais difíceis que como brasileiros vamos enfrentar. Em breve. Agora está todo mundo pensando na Covid, mas daqui a alguns meses o Brasil vai virar um ringue. E o que te une com seu irmão? É a preferência política ou é Cristo Jesus? É algo que a gente precisa estar pensando constantemente nesse ano. E Paulo está chamando a atenção delas que não quer saber nem sequer o porquê elas brigaram. Ele quer que elas possam lembrar que Cristo é o que as une. Cristo é o que dá alegria para elas. E viver em companhia disso, uma com a outra, também faz parte desse pacote. E caminhando aqui um pouco mais, a gente vai ver Paulo, mais uma vez, reforçando algo que ele faz já no capítulo 3. A cidade de Filipos ela tinha acabado de ser condecorada como colônia romana. Ela era chamada de Pequena Roma. Isso naquela época quer dizer que aquela cidade ela acabou tendo destaque e se tornando uma das cidades mais importantes do Império. E Paulo está exortando os filipenses a entenderem que isso não pode ser motivo da alegria deles. O motivo da alegria deles é que eles estão salvos em Cristo Jesus e agora são cidadãos da Nova Jerusalém. Pedro, o apóstolo, na sua carta, vai dizer que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Quando Cristo é a única coisa que importa para nós, o nosso relacionamento com a terra que a gente nasceu é redefinido. A nossa pátria passa a ser a cidade celestial, a Nova Jerusalém. E o lugar que a gente vive passa a ser o nosso campo missionário. O lugar de atuação da pregação do Evangelho na minha e na sua vida. E é isso que Paulo está trazendo à memória aqui dos filipenses também. Caminhando aqui no verso 4 e 5, a gente vê uma centralização de toda essa mensagem desse capítulo 4 que Paulo está trazendo. O verso 4 ele vai falar: alegrem-se no Senhor. E ele repete de novo: mais uma vez digo a vocês, alegrem-se no Senhor. No versículo 5 ele vai construir o complemento disso. Ele vai falar que a amabilidade deles seja uma marca deles, porque perto está o Senhor. E aí a gente tem que parar para pensar, para refletir e entender algo que o Senhor tem me ensinado nesses tantos anos de caminhada no Evangelho. A gente muitas vezes vive como se o Senhor Jesus não fosse voltar. Ou às vezes a gente vive como se ele fosse voltar daqui a 30 gerações, daqui a 1 milhão de anos, daqui a milhares de anos. Quando na verdade, o que a Bíblia aponta é que ninguém sabe exatamente a hora.
E quando a gente pega a igreja de hoje e compara com a igreja primitiva, com as igrejas primitivas, que não era uma coisa só, né? A gente nota de forma gritante uma diferença. Aqueles homens e mulheres viviam como se Jesus fosse voltar a qualquer momento na vida deles. Eles não tinham mais tempo para perder com fofocas, com metas inatingíveis. Não tinham tempo a perder com querer estar certo numa discussão. Não tinham tempo a perder vivendo uma vida de correr atrás do dinheiro. Eles viviam na expectativa da volta de Jesus. É bem certo que alguns até extrapolavam isso daí, como os Tessalonicenses, né? Que viviam como hippies, literalmente achando que Jesus ia voltar e largar a sua vida comum. Mas é muito claro, se você pegar lá em Mateus 24, que é o próprio Jesus falando sobre sua volta, ele ensinando que a gente precisa viver a nossa vida comum, sim, cuidar das nossas coisas, estudar, trabalhar, fazer família, mas vivendo na expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento. E esse dia, se você verdadeiramente é um filho de Deus, vai ser o dia mais contente e alegre da minha e da sua vida. Porque todo o nosso sofrimento vai acabar. Porque o pecado que ainda habita na gente não nos deixa dar o passo a mais que a gente vive buscando de ser como Jesus, será destruído por Cristo através da nossa vida. Porque mesmo a natureza aguarda ansiosamente por esse dia. E Paulo conclama os filipenses a lembrarem que perto está o Senhor. Quão perto está o Senhor na sua vida, meu irmão e minha irmã? Quão perto está o Senhor no teu cotidiano? Como você vive na expectativa de Jesus? É algo que está longe? É algo que está perto? É algo que você realmente anseia ardentemente na sua alma? Ou é algo que você ouve falar racionalmente, guarda aquilo, e é mais uma das coisas que você guarda na gaveta da sua vida? Uma das coisas mais complicadas que a luta do século XIX ali contra a teologia liberal que estava inundando as igrejas é fazer a gente achar que a fé cristã é uma coisa apenas racional. Só que ela é muito mais do que isso. O Senhor Jesus, ele está preocupado com as suas paixões, com aquilo que você realmente ama no seu cotidiano. Existe até um livro do James K. Smith que se chama Você é Aquilo que Ama. Deus está preocupado com as suas emoções. Está preocupado com o que você realmente ama. O problema é que muitas das nossas paixões é pecado. E a gente não quer se livrar disso. Enquanto a gente racionaliza tudo, o nosso coração inflama ardentemente apontado para o pecado. E aí, como eu vou deixar o Espírito Santo mexer no meu coração e tirar pecado escondido ali, os pecados de estimação, que também é uma frase que a gente usa constantemente aqui. Mas Cristo está preocupado com o que você ama. O que você ama pode ser a diferença de você estar eternamente com Ele ou eternamente debaixo da ira e do juízo de Deus. O que você ama pode te trazer para a eternidade com Cristo ou pode te trazer para a eternidade de dor e sofrimento, debaixo daquilo que Jesus veio para tirar daqueles que são escolhidos do Pai. A ira de Deus, a ira vindoura de Deus. E dentro desse contexto, a gente vê ali no versículo 8 e 9, Paulo descrevendo o que é caminhar com Cristo. E é um dos textos mais famosos das Escrituras. Quando ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí eu quero que vocês reflitam comigo aqui. O que é mais puro do que Jesus? O que é mais de boa fama do que Jesus? O que é mais amável do que Jesus? Paulo está falando aqui que a gente deve, na carta toda, inclusive, é claro, é gritante, que a gente deve investir a nossa vida
pensando em quem Jesus é. Isso também é um problema muito sério. Como você vai se alegrar por caminhar com Cristo se você só pensa em Jesus no domingo quando você vai para a igreja? Ou quando algo de ruim acontece na sua vida? Paulo está falando que a gente deve gastar essa vida pensando em quem Jesus é, para que a gente possa se tornar semelhante a Ele. De novo, eu conclamo aqui Romanos 8. Bruno vai rir, né? Aqui. Tanto que eu falo desse texto. Mas ali tá claro que o objetivo de Deus maior é que a gente se torne semelhante a Jesus. Só que você só se torna semelhante àquilo que você está pensando sobre, está sentindo sobre, está olhando sobre, está vivendo para ser. Nós somos criaturas de hábitos. E é no nosso cotidiano que a gente tem que pensar em Cristo o tempo todo para sermos verdadeiramente semelhantes a Ele. Uma vez eu ouvi uma frase que é bem importante. A gente tem uma mania de ficar pensando no que Jesus faria no nosso lugar. Mas o correto bíblico é pensar no que Jesus fez. Se você pensar no que Jesus fez, você não consegue desviar dinheiro de nenhuma empresa. Você não consegue abusar de nenhuma mulher. Você não consegue fazer fofoca sobre o seu irmão. Você não consegue gastar dinheiro com besteira, tendo necessidades a serem supridas. Você não consegue ficar triste porque o seu casamento não está dando certo. Aliás, triste você vai ficar, mas isso não vai te corroer a alma, isso que eu quero dizer. Você não consegue fazer mais nada, a não ser pensar no que Ele fez e a partir daí no que você vai fazer. Muitas vezes, ou na verdade todas as vezes, brigas conjugais entre dois cristãos, porque se você está casado com um não cristão, está em julgo desigual, isso é pecado, a Bíblia é muito clara com isso também. Mas entre dois cristãos, o que resolve aquela briga é o próprio Cristo. São os dois pensando no que Cristo fez, no que Cristo é, na sua vida e na sua obra. E aí as coisas se reconciliam de verdade. Porque afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Essa vida não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nada mais, a não ser sobre Jesus. E só vale a pena viver essa vida se for desse jeito, se for sobre Jesus. Porque se for sobre nós, sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma frustração, sempre vai ter uma derrota para contar. E Cristo, Ele é aquele que transforma nossas derrotas em vitórias. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. E vivem de acordo com o seu propósito é o segredo para entender o que realmente coopera para quem. Esse é o contexto. Do versículo 10 até o 20, a gente vê Paulo de novo desenvolvendo que a presença de Cristo é a alegria do seu coração. Nesse bloco de versículos, Paulo vai falar, ele vai agradecer os filipenses pela oferta que ele recebeu. Ele vai dizer que aprendeu a viver na dificuldade e na bonança, na tristeza e na alegria, porque ele está plenamente satisfeito, plenamente alegre em Cristo Jesus. As circunstâncias da vida dele não dependem mais daquilo que ele vai fazer. Essa é a carta que ele fala, que morrer para ele é Cristo e viver é lucro. Pensem nessa frase, na profundidade dessa frase. Quem de nós pode afirmar uma coisa dessas? O cara não era suicida não, é o oposto disso. Viver para ele era lucro. Mas o morrer era Cristo, porque ele estaria com o motivo da sua verdadeira alegria. Pensando nisso, caminhando para o final, eu quero trabalhar duas aplicações aqui com vocês. A gente precisa aprender com esse texto e com o apóstolo Paulo que a alegria que ele sentia por pertencer a Cristo era indestrutível. Por mais que ele estivesse num contexto de desânimo, de tristeza, de abatimento, de perseguição, Cristo e os irmãos que Cristo usou para edificar através da vida dele eram um antídoto de toda a lágrima de tristeza que escorria
pelos olhos do apóstolo Paulo. E pode ter certeza que ele sentia. Ele estava preso. Jesus Cristo é a nossa alegria verdadeira. Por quê? É a primeira aplicação que eu quero trabalhar hoje. Somente nele nós somos feitos filhos do Deus vivo. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma opção, ele é o caminho a ser traçado. Ele é aquilo que ou você segue, ou você vai continuar sendo como aquele cão que corre atrás do próprio rabo, sem nunca alcançar. Em João 15:11, não precisa abrir, Jesus vai dizer que ele daria aos seus discípulos, aos filhos de Deus, a sua alegria. E essa alegria que Jesus dá, olhando o texto com cuidado, olhando Filipenses com cuidado, ou qualquer texto da Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é sobre Jesus, ele é o tema da Bíblia, das Escrituras. Essa alegria que Jesus dá é a alegria de ser filho de Deus. É isso que ele está dizendo ali. Ele é o Filho de Deus genuíno. Ele é o Filho de Deus por excelência, o primogênito do Pai. E quando ele dá essa alegria para nós, ele está dando a alegria de sermos feitos filhos do mesmo Deus que ele é filho. E somente através dele isso é possível. Eu sei que o mundo prega o universalismo de que todo mundo é filho de Deus, mas isso é uma mentira comparado com as Escrituras. A verdade é que só aqueles que pertencem a Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Você não consegue ser filho de Deus porque você quer. Você é feito filho de Deus. É algo que foi dado a mim e a você por Cristo Jesus. Por isso ele é a nossa alegria verdadeira. E o selo, a comprovação de que somos filhos de Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Você pode usar camiseta gospel, tatuagens, cordões, o que você quiser que remeta à fé cristã. Você só é um filho de Deus se o Espírito Santo verdadeiramente habita na sua vida. Por isso que Paulo, ele fala constantemente nas suas cartas, andem no Espírito. Andem no Espírito. E se tem uma coisa que a gente tem que buscar constantemente na nossa vida, como se a nossa vida dependesse disso, porque na verdade ela depende, é que o Espírito Santo nos encha profundamente da sua presença. Sem isso não dá para entender a Bíblia, não dá para agradar a Deus, não dá para ser como Jesus. A segunda aplicação que eu quero trabalhar com vocês hoje é que Cristo é a nossa verdadeira alegria, porque Ele é a nossa alegria, mesmo nas grandes dificuldades da vida. Lá em Mateus 5, do 11 ao 12, Jesus está pregando o famoso Sermão do Monte, talvez o sermão mais importante que alguém já pregou nesse mundo, talvez não, com certeza, na verdade. E ele está falando ali que os seus discípulos seriam perseguidos, caluniados, muitas vezes dilacerados, de forma injusta, porque foi assim com ele. Mas ele fala, quando isso acontecer com vocês, alegrem-se. Porque foi assim com os profetas que vieram antes de vocês, foi assim com os apóstolos que estavam ouvindo esse sermão, e é assim hoje comigo e com você, quando a gente realmente decide viver uma vida diante de Cristo. Ele está falando para a gente se alegrar nisso. E lembrem-se, Paulo escreveu a carta, que é o texto base desse sermão, preso. Estava alegre. Como isso é possível? Alegria, ela não significa que há tristeza. A Luísa está numa fase que ela está percebendo as coisas, né? E por conta dessa história de Covid e tal, ela foi me perguntando, papai, você não ia pregar sobre paz? Aí eu, não, peguei Covid. Papai, você não ia pregar sobre amor? Aí eu, não, o Rafael pegou Covid. Então você vai pregar sobre o que no domingo? Eu falei para ela, minha filha, eu vou pregar sobre alegria. E ela começou a rir. Eu falei, o que foi? Ela, você pregando sobre alegria é engraçado, porque você é muito sério. E aí eu expliquei para ela que a alegria não tem a ver com viver sorrindo. O cara que vive sorrindo, como diz aí fora, são duas opções. Ou ele está com muito dinheiro, ou ele é maluco. E geralmente é a segunda, né?
É o coringa que vive rindo. E, na verdade, você rir demais está ligado à sanidade mental totalmente. A verdade é essa. Então, essa alegria que Cristo dá, ela não depende se estamos tristes. Ela não depende se está tudo errado na nossa vida. Muitas vezes vai estar. Muitas vezes essa tristeza é genuína. Só que, olhando a Bíblia, a gente percebe que a tristeza, ela tem sempre um fim. Ela tem uma finalidade. Lá em Coríntios, Paulo vai explicar que a tristeza, segundo Deus, ela é pedagógica, ela nos faz ser maduros em Cristo. A alegria, ela não tem fim, ela não tem finalidade. A alegria vai estar acompanhando a gente por toda a eternidade. Às vezes é bom estar relendo esses textos das promessas do que nos espera para acalentar o nosso coração. E a Bíblia é clara que não vai haver tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem doença, nem inflação, nem Vasco na eternidade. A Bíblia é clara que nada vai poder nos abalar mais. E que a nossa alegria vai ser constante quando a gente vive eternamente com Deus. E aqui nesse mundo, num mundo de tristeza, num mundo que não tem nada de bom para oferecer para nós, as nossas tristezas são genuínas. Às vezes você está caminhando, buscando a Deus desenfreadamente, e aí você tropeça num pecadinho. É claro que isso vai te encher de tristeza. É claro que isso vai machucar a sua alma. Mas Cristo não te abandonou, meu irmão e minha irmã. Alegre-se, porque Ele está contigo. Ele está disposto a te reerguer novamente e começar a longa caminhada numa mesma direção que é o Evangelho novamente. E Ele levanta pessoas para isso. A terceira aplicação, para a gente caminhar para o final, é que Cristo é a nossa alegria verdadeira, porque Ele é simplesmente tudo o que realmente precisamos. Um dos meus textos preferidos na Bíblia é Mateus 13:44, quando Jesus conta uma parábola falando que o reino de Deus é como um comerciante que tinha muitas posses, estabilidade financeira, estabilidade de todas as formas, mas ele encontra uma pérola de grande valor. E quando ele encontra aquela pérola, ele vai, vende tudo que ele tem, entrega tudo que ele tem para ter aquela pérola. E aquela pérola é como o reino de Deus. Você pode achar, isso é uma parábola. E conta um caso que aconteceu isso daí. Apóstolo Paulo, ele era fariseu dos fariseus. Ele era aluno de Gamaliel, o maior fariseu da sua época. Ele era um homem que amava a Deus, sim. Ele não entendia que Deus era direito, mas ele amava a Deus, a ponto de matar os nossos irmãos, os irmãos dele. E quando Jesus fala com ele ali naquela estrada em Damasco, ele vende tudo o que ele tem para comprar essa pérola chamada Cristo Jesus, chamada Reino de Deus. E larga tudo. Muitas vezes Paulo vivia como um mendigo, um homem cheio de posses, cheio de poder político em Israel, vivia como um mendigo, porque ele tinha Cristo. E nessa carta ele fala constantemente que ser cidadão romano, que ser judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, não é nada comparado a ter Cristo. Ele é um cara que jogou tudo pro alto, que vendeu tudo que ele tinha para ter essa pérola. E tantos outros no decorrer da história do cristianismo, e ainda hoje, vendem tudo o que tem. Coisas que pessoas matariam para ter, porque encontraram a Cristo Jesus. Essas pessoas são as verdadeiras são alegres. O Coliseu Romano, que hoje é um ponto turístico, mas que é a nossa Auschwitz, porque muitos de nossos irmãos morreram ali dilacerados por leões, com a cabeça cortada. Ele testemunha para nós algo que é incrível. Homens e mulheres que iam para aquele lugar para dar a sua vida por Cristo, completamente alegres, louvando a Deus, adorando ao Senhor. A Bíblia conta a história do primeiro mártir, que é Estevão, lá em Atos 6. Um homem que estava alegre, contente, adorando a Deus, pedindo perdão por aqueles que iriam os assassinar, porque a alegria de estar com Cristo
era maior do que toda dor, que cada pedra ia cortando a sua carne naquele momento. Essa é a vida de nós cristãos, meus irmãos. Se existiu um homem ou uma mulher que viveu assim, nós não temos o direito de não viver assim, se somos verdadeiramente seguidores de Jesus. Nós temos tudo o que temos. Se você pegar um testemunho de um cristão oriental, é para sentir vergonha. A gente pode ir à igreja a hora que quer, a gente pode abrir a Bíblia a hora que quer, a gente pode orar no lugar que você quiser, que você não vai ser perseguido. Enquanto eles dependem de uma igreja daqui para mandar uma Bíblia para eles traduzirem para poder ler, em comunidade, juntos. E a gente pega a nossa vida cristã e vive ela de qualquer jeito. E vive colocando ela debaixo de qualquer outra coisa. E queremos ser alegres. A conclusão, meus irmãos, desse sermão é que a alegria, ela é o próprio Senhor Jesus. Somente nele nós vamos encontrar a alegria que precisamos. Ele não é apenas a fonte da alegria, ele é a própria alegria daqueles que são dele. Nós devemos viver em constante busca da palavra de Deus, do Espírito Santo e da vida em comunhão com os irmãos. Aqueles que vivem de igual forma. Pois só nisso consiste a alegria de uma vida inteira. Não basta ser membro de uma igreja evangélica. Não basta fazer orações medíocres e repetitivas e genéricas todos os dias. Não basta pegar a Bíblia só para estudá-la. Você precisa ser devoto de Cristo Jesus. Você precisa orar com todo o seu ser, do fundo do seu coração e da sua alma. Sem pegar isso aqui e ler como se sua vida dependesse de entender e obedecer isso aqui. Jesus, ele não nos mandou apenas estudar a palavra. Ele nos mandou obedecê-la, aplicá-la, ser sábios aplicando a sua palavra no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Minha mãe diz sempre que muita gente vai estar no inferno com a Bíblia na mão, porque não aplica aquilo que estuda. E dentro desse contexto, irmãos, o Senhor nos chama a nos alegrar, a parar de ficar buscando coisas que não têm valor e a buscar somente a Ele. O resto da nossa vida é consequência disso. O nosso casamento, nosso emprego, nossa renda, nossos bens, tudo isso deve pertencer somente a Ele, para que a gente possa viver uma vida alegre. Em Mateus 11, Jesus ele vai falar o seguinte, para a gente terminar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e suave, eu sou manso e humilde de coração. O problema é que a gente torna a nossa vida muito pesada, almejando coisas que não é para a gente almejar. A gente não vive o que Jesus ensina, que é priorizar o reino e deixar que Ele acrescente as coisas. A gente faz as nossas escolhas. Escolhas que não foi Deus que abençoou e que não escolheu para mim e para você. Escolhas de pessoas, escolhas de coisas. E a nossa vida se torna pesada. Pesada. Não tem como ser alegre com uma vida pesada. Mas Cristo te chama hoje, meu irmão e minha irmã, a jogar fora todas essas cargas e viver o jugo dele, que é leve e suave, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Quero deixar para você um desafio. Nessa semana, escolha o seu texto preferido das Escrituras, medite nele no seu lugar preferido. Para muita gente é um cantinho da sua casa, para outros é um restaurante, para outros é um parque, para outros é, sei lá, a pedra do arpoador. O seu lugar preferido. Pegue o seu texto preferido da Bíblia e gaste um tempo nesse lugar, meditando nele. E deixe que o Espírito Santo te encha da alegria, que é conviver com Ele, que é se relacionar com Ele. Amém? Vamos orar? Uma boa noite. Tem. Não, ainda não. Som. Acho que não.
Tá. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus.